A paz do Senhor Jesus, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, bem-vindos a mais essa pré-aula. Eu sou o evangelista Crisley. Vamos aqui tratar da lição de número 11 com o tema Cultivando a Convicção Cristã. Pedindo a todos aí que comentem, curtam, compartilhem, se inscreva nesse canal, não deixe de participar desta pré-aula, apresentando ela também aos grupos de WhatsApp da sua igreja, para podermos estender esse trabalho o mais longe possível. Também deixe o seu comentário aí, da onde você é, aonde você está nos ouvindo aí nesta pré-aula, assistindo ela, compartilhando também, para que possa ajudar esse trabalho crescer. Também lembrando que esse canal, além das pré-aulas, nós temos alguns trabalhos de podcast, palavras explicativas, exposição da pregação da palavra de Deus. Então nós temos um vasto conteúdo aí que pode edificar a sua vida e da sua família. Vamos lá à lição de hoje, cultivando a convicção cristã. O textuário está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. A verdade prática está: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. A leitura bíblica em classe está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o de número 12. Aqui os objetivos eles são 3, sempre repetindo que eles são necessários, importantes, essenciais para alcançarmos o objetivo em classe. O primeiro é estimular a convicção espiritual nos cristãos a partir da confiança em Deus. 2. Compreender a necessidade de uma vida irrepreensível, de modo que glorifique a Deus. 3. Reconhecer que o amor sacrificial e o abnegado trabalho são essenciais para o crescimento do reino. A introdução ela diz assim: diante das incertezas atuais e dos ataques a doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar um a um a profunda convicção cristã. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. Nesta lição estudaremos o aspecto espiritual, moral e social que forma a convicção de nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Então, lembrando aí aos alunos, aqueles que vêm participando com frequência da escola dominical, ao longo desse trimestre nós vamos tratando temas, de muita sensibilidade, de muita complexidade, temas espinhosos, atuais, E a gente, chegando nessa lição atual a qual nós estamos aqui, a lição de número 11, falando sobre convicção, tudo aquilo que nós abordamos anteriormente só vai ser vencido ou enfrentado de frente, ou a igreja encarar todas essas questões aí que muitas das vezes são tabus até para se falar, se nós tivermos convicção de fé. Aí nós vamos ver aqui que a concordância do dicionário fala o quê? Que a convicção é a crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas, ou como resultado de influência ou persuasão de outrem, convencimento. Então a convicção é uma crença, ali motivada pela experiência ou por provas e razões que cada ser humano tem, particularmente falando. Então, um cristão sem convicção, ele está sem a sua essência, porque a convicção ela vai andar lado a lado com a fé. Então, se eu não tenho fé, se eu não acredito no evangelho que eu falo, eu não tenho convicção. E se eu não tenho convicção, aquilo que eu falo também é muito fraco, é raso. É apenas uma explicação comum de um livro como qualquer outro. Então a profundidade espiritual, moral, a social que a palavra de Deus aqui abrange, como lemos aqui na introdução, ela só vai ser
verdadeiramente identificada na vida do cristão se houver convicção. E a convicção, ela apresenta o verdadeiro cristianismo. Primeiro tema aqui que nós vamos tratar é sobre a convicção espiritual. O primeiro tema aqui vai tratar do poder do Espírito. Então nós vamos ver aqui que Paulo, ele vai tratar aqui, nesse primeira temática aqui, da questão do quê? Ele deixa claro que o evangelho não foi pregado como um mero discurso racional. Por que Paulo vai falar isso? Porque Paulo estava num ambiente helenista, onde o berço da filosofia. Então era muito mais a racionalidade do que a fé. E Paulo vai dizer, não é só racionalidade, mas a fé, a área espiritual, ela tem que abranger a vida do cristão. Então nós não podemos viver num evangelho legalista, né? Onde muitas das vezes falta fé, falta crença, duvida-se muito, impõe-se muitas coisas e não alcança o poder. Ao mesmo tempo que o evangelho, a palavra de Deus, ela é racional, ela também tem o seu lado espiritual aqui. Então a convicção na palavra de Deus, ela somente vai ser gerada genuinamente se houver tanto na esfera aqui, podemos dizer, horizontal, a humana, como também na esfera vertical, diretamente com Deus. Então, ao mesmo tempo que eu creio em tudo que a palavra de Deus fala e diz, eu também creio em tudo que ela trata a respeito do ser humano. Então, nós vamos ver que a Bíblia ela vai lidar, ao mesmo tempo que ela lida com a moral humana, com a racionalidade, com o convívio com as pessoas, a palavra de Deus aqui também é o evangelho de poder. Então, se há ausência de convicção espiritual, ou seja, se há ausência de convicção espiritual, apenas existe um mero formalismo. Então, uma igreja que não crê na área espiritual, ela é uma igreja formalista, é uma igreja legalista. E isso é impossível que agrade a Deus, ora, porque sem fé não tem como agradar ao Senhor. O segundo tema aqui, ele vai tratar o quê? Da confiança em Deus. Então nós vamos ver aqui que Paulo ele vai falar das experiências durante a pregação do evangelho. E é aí que muitas das vezes nós vamos ver, por exemplo, a parábola do semeador, aonde uma das sementes ali ela vem a cair, né? Ali entre espinhos, ela chega a germinar, só que logo ela é sufocada ali no meio daquele espinheiro. Isso aqui vai remeter da pessoa que não conseguiu vencer as adversidades no caminho do evangelho. Se nós olharmos o livro de John Bunyan, que vai falar sobre o peregrino até chegar ao final da sua jornada, o caminho foi muito árduo e muito difícil. Não foi um caminho fácil, foi um caminho que ia de encontro, ia de confronto às convicções do cristianismo. Então aqui, quando Paulo aqui, ele vai falar do que aconteceu com ele, citando como quando ele foi dado como morto, quando ele juntamente com Silas, por fazer o bem, expulsaram o demônio que controlava a vida daquela moça com espírito de adivinhação, apanharam, foram presos, acorrentados, levados à prisão, às cadeias. Mas ao mesmo tempo que ele disse que em tudo isso ele padeceu, também houve o livramento do Senhor, houve o escape de Deus. Então, nós somos encorajados a não desfalecer na pregação do evangelho, a não desistir, independente da dificuldade que ocorra nas nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo, ele vai falar o evangelho real, que muitas das vezes é diferente do evangelho segundo o que as pessoas querem escutar. Jesus, ele vai juntar o seu grupo de discípulos, o seu grupo de apóstolos, preparando-os para o momento da sua ausência. Ele vai dizer a eles: no mundo vocês terão tribulação, vocês terão dificuldade, vocês terão problemas. Então, o evangelho genuíno, ele não ilude, ele não engana. Ele apresenta o bônus, óbvio, mas também apresenta o ônus. Ou seja,
o que vai vir de bom e também o que vai vir de ruim. E quando nós temos que temer? Quando a pregação da palavra de Deus, ela não mostra as dificuldades da caminhada do evangelho. Porque aí nós criamos pessoas como aquela semente, ela vem animada, recebe a palavra de Deus de bom grado, mas quando as dificuldades começam a engoli-las, esta pessoa ela não resiste, ela logo desiste. Se nós observarmos textos, podemos citar assim como clássicos da Bíblia, quando o povo de Israel eles saem da terra do Egito, as primeiras dificuldades eles já reclamam, murmuram, ali sentem vontade até de voltar para o Egito, mesmo sabendo que o Egito foi um lugar de sofrimento, de escravidão. Por quê? Porque aquelas pessoas que murmuraram no deserto não tinham convicção. Então, sem a convicção, muitas das vezes, nós vemos que as pessoas tomam até medidas de se revoltarem ou de contrariarem Deus. Então, a confiança em Deus, aquele que há convicção, ela não pode ser abalada pelo frio, pela fome, pela nudez, pelo perigo, pela espada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nós vamos ver que Jó, no momento, nós gostamos muito de usar Jó como um exponencial, né? Como um grande exemplo aí de pessoa que sofreu, mas tinha convicção. Jó, com todos os problemas que ele tinha enfrentado, a morte dos filhos, a perca da fazenda, a saúde, a acusação dos amigos. Mediante tudo isso, Jó tinha convicção de que se a gente separar o horizontal, que era o relacionamento humano, que eram os problemas, dificuldades humanas que Jó estava enfrentando, na sua área espiritual, Jó vai declarar o quê? Eu sei que o meu Redentor, ele vive, e que por fim se levantará e meus olhos, não outros, mas os meus olhos o contemplarão. Então Jó, ele tinha plena convicção em quem ele estava crendo. Isso é convicção. A convicção ela é gerada no momento de dificuldade. A única forma de nós, para nós mesmos, entendermos que grau de intimidade com Deus nós estamos, é necessário que gere-se situações na nossa vida, que a nossa convicção ela seja aflorada. Então Paulo ele vai falar a respeito disso aqui, de vencer as dificuldades, de passar por cima de tudo, para o evangelho ser pregado, e Paulo mostra aqui que ele não estava sendo enganado, pelo contrário, ele estava ciente das dificuldades que era levar o evangelho à frente aí. No nosso terceiro tema aqui, a fidelidade na pregação. Nós temos o texto aqui de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 3, que está aí na revista, que diz assim, ó, porque a nossa exortação não procede de erro, nem de imundícia, nem é feita com dolo. Então a palavra de Deus aqui, ela não procede de fábulas, de palavras lisonjeiras, Paulo estava vivendo no período das mitologias. Hoje nós falamos mitologia grega, mitologia romana, mas aquele período as pessoas acreditavam que aquilo é verdade. E Paulo estava dizendo, eu não estou trazendo uma fábula, mas eu estou trazendo aquilo que é vivo, aquilo que é eficaz. Nessa mesma epístola, Paulo vai falar a respeito do arrebatamento da igreja aqui. Vai falar de algo além da vida. Então a convicção não é só essa vida, porque assim nós seríamos os mais miseráveis se só esperássemos Cristo nessa vida. Mas pelo contrário, a convicção ela vai além da nossa vida aqui. Aí nós vamos observar também outro texto que vai de encontro a isso, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, que diz assim, ó: porque não seguimos fábulas engenhosas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fôramos testemunhas oculares
da sua majestade. Então eu tenho que crer. Se eu estou no evangelho, eu tenho que verdadeiramente crer naquilo que eu prego. Eu não posso pregar de um Deus que cura e eu não creio que ele cura. Eu não posso pregar sobre um Deus que abre porta de emprego e eu não creio que ele abre. Eu não posso pregar de um Deus que muda o caráter de alguém, que muda uma vida, se eu não creio nisso daí. Eu não posso pregar aquilo que eu não acredito. Então, o meu próprio eu, se eu não houver convicção naquilo que eu entendo, eu não tenho mínimas condições de falar à frente o evangelho. E isso é muito pesado. Às vezes as pessoas vão à igreja atrás de alguma coisa, de uma cura, de um milagre, de uma prosperidade, mas a fé vai até a página B. Não vai muito longe, não alcança. E nós vamos entender aqui que nós estamos falando de eternidade, nós estamos falando de vida eterna, nós estamos falando aqui do pós-vida, de algo que vai muito além do presente momento que nós temos aqui. Então, o compromisso do ensinador, o compromisso do cristão, não é em si com o ser humano, com aquilo que o ser humano quer ouvir. Não é de forma alguma isso daí. Nós temos que ter condições de falar o que o evangelho diz e ponto final. A Bíblia ela mesmo vai dizer que nos últimos dias as pessoas amontoariam doutores para si mesmo que pregassem segundo as suas concupiscências, ou seja, segundo o seu pecado. Então não é um evangelho confrontativo. Porque se eu não tenho convicção em Deus, então eu não vou confrontar ninguém. Nós estamos vivendo ataques a doutrinas bíblicas aqui, como nós vemos acompanhando nesse trimestre, que se a pessoa ela não tiver convicção do evangelho, ela não vai de encontro a certas concupiscências que as pessoas fazem nos dias atuais. Mas se a convicção na nossa pregação, ela não é para satisfazer o ouvinte. Ela é para encorajar, ela é para trazer conforto, consolo, mas também essa palavra ela tem que trazer mudança, ela tem que provocar confrontamento entre mim e a palavra ela tem que vir de encontro à minha vida e mudar alguma coisa que está de errado em mim. Esse que é o verdadeiro evangelho. Não é o evangelho do cântico lisonjeiro, não é o evangelho da palavra triunfalista, que é perigosíssimo, tanto a palavra como o cântico triunfalista dentro da igreja, contamina aqueles que não têm discernimento da palavra de Deus. O crente que não ama a palavra de Deus, aquele crente que não gosta de Bíblia, essa pessoa é alimentada por triunfalismo, tanto nos cânticos como nas pregações, essa pessoa ela corre um grande risco de fracassar na fé, porque ela está recebendo palavras egocêntricas. E nós não precisamos disso nas nossas igrejas. Nós precisamos da palavra cristocêntrica que leva o homem ao centro. Enquanto mais nós centralizarmos a nossa vida em Cristo, mais confiança em Deus nós teremos aí. Aí nós observamos aqui que qual a importância? Fidelidade com a palavra de Deus, irmão. Até mesmo nós sabemos aí de algumas leis aí que vão de encontro, de confronto a alguns escritos bíblicos aí, e nós precisamos manter a fidelidade. A sinopse aqui é: sem a ação poderosa do Espírito, a pregação é incapaz de transformar vidas. Segundo tema, convicção moral. Primeiro tema aqui, retidão nas ações. Então, a cobrança, irmão, o evangelho pregado sem palavra, o evangelho pregado comportamentalmente. Esse é o evangelho da moral. É aquele que a pessoa observa e vê naquela pessoa o cristianismo presente na vida dela. Então, a cobrança da palavra de Deus, muitas das vezes, as pessoas se cobram muitas vezes na questão de poder,
na questão de movimentos na igreja. As pessoas tentam sempre criar novos movimentos na igreja para atrair, entre aspas, as vidas, né, para os caminhos. Mas sabendo nós, e a Bíblia ela deixa bem claro, que a cobrança em cima de nós é da moral. Ai daqueles, né, que conhecem. E mesmo assim eles vendem a pecar. Então o evangelho ele é muito incisivo nessas questões de conhecer a palavra e pecar. Aquele que foi iluminado, agora ele está em trevas. A Bíblia vai dizer o quê? Grandes trevas há. A moral, essa sim é a cobrança de Deus em cima de nós. A palavra de Deus nos mostra que no juízo final, assim nós cremos, algumas pessoas se confrontarão diante do trono de Deus naquele dia e indagarão a Deus: em teu nome expulsamos demônio, em teu nome curamos, em teu nome os milagres foram feitos. Mas ouvirão: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Por que será isso daí? Porque, quem sabe, uma área era muito usada, só que a área moral ela era deturpada. Sem a moral, ninguém chega no céu. Isso é óbvio. Pode haver o poder para fazer tudo o que se imaginar, mas se a parte moral ela não aflorar, se não for uma pessoa honesta, se não for uma pessoa ilibada, se não for uma pessoa de reputação, se não for um exemplo do rebanho, se não for exemplo do bairro, da escola, da faculdade, em qualquer ambiente que esta pessoa ela venha estar, esta pessoa ela está fadada ao fracasso espiritual. Vamos observar, se me falha a memória, Jeremias 35 fala dos recabitas. Os recabitas eram um povo que seguia as ordens de Recabe, era um povo nômade, que aonde eles iam, aonde eles estavam, o comportamento não mudava, independente do lugar que eles estavam. E até mesmo Deus vai usar os recabitas como exemplo para os judeus que estavam na Babilônia, que é o quê? Hoje vocês não estão em Jerusalém, agora vocês estão na Babilônia, mas isso não altera o fato que vocês têm que ter uma conduta moral exemplar, independente do lugar que você está. O cristão em si, a conduta dele moral, ela deve ser a mesma em todas as áreas que ele vem estar. A conduta tem que ser reta. Essa é a exigência da palavra de Deus. Então nós temos que tomar cuidado em falar a verdade, em ser honesto, em falar aquilo que edifica. Ou seja, quem tem benignidade na sua vida, você vai agir com as pessoas propositivamente. Ou seja, tudo que você vai fazer, você vai buscar gerar algo positivo nas pessoas que estão à sua volta. E não pelo contrário. Não é a agressão verbal, não é a humilhação, não é a condenação, mas pelo contrário. É a pessoa que, moralmente falando, ela consegue atrair os pecadores para o Senhor. O segundo tema aqui vai falar o quê? De reputação ilibada. Idoneidade moral, quer ver? Vamos ver o texto que está aqui em Atos capítulo 6, versículo de número 3, que vai dizer assim, escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos desse serviço. Então, aqui para escolha dos diáconos, vamos ler de novo aqui, as exigências, não está falando de poder, não está falando questão de oratória, olha as exigências para ser um obreiro, e quando nós falamos obreiro, todos que fazem a obra do Senhor. Primeira exigência é boa reputação, é a primeira exigência. Se o obreiro, o cristão, não tem boa reputação, a palavra dele não é ouvida. O evangelho que ele prega não tem valor, não alcança. As pessoas de espírito adâmico, elas sempre usam uma desculpa. Elas sempre buscam se justificar em cima do erro alheio. Então, se há um cristão, um crente, que o testemunho dele, a reputação dele não é boa, ele é usado como exemplo para a pessoa legalizar, legitimar, né,
os caminhos que ela segue da vida dela. E Paulo, ele vai pelo contrário, ele vai trazer o contraste à igreja, que seja-se ali o quê? Exemplo. O cristão, ele seja exemplo. É necessário que haja reconhecimento humano da reputação do cristão. As pessoas, a área horizontal do evangelho na nossa vida é o que são as pessoas. Nosso relacionamento tem que mostrar, isso é exigido. 1 Coríntios aqui, capítulo 1, versículo 29 ao 31, vai de encontro ao que a gente está falando aqui, que diz assim, ó: para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então a pessoa de reputação ilibada, ela não prega para o eu dela aparecer, ela não louva para o eu dela aparecer. O nosso ego tem que estar bem distante disso aí. Isso atrai também má reputação. Nós estamos vivendo a época dos influencers. Então hoje em dia existe até o influencer gospel. Só que o influencer gospel está na Bíblia já aqui. Nós temos o exemplo de oração, nós temos o exemplo de jejum, nós temos o exemplo de fé, nós temos pessoas retas. Então muitas das vezes o influencer é na veste, o influencer é em viagens, o influencer é posses, mas não é um influencer do evangelho. Ele é o influencer gospel, mas não é do evangelho. Então é necessário que haja reputação. Aquele que aspira a fama, prestígio, ele está afadado ao fracasso. O narcisismo em si pode habitar numa pessoa dessa, porque ela vai amar mais a si mesmo do que a própria obra de Deus. O terceiro aqui vai falar sobre o quê? Vida irrepreensível, que conduta que não pode ser censurada. Então é alguém que a sua conduta ela não traz nenhum dano a ela nem ao evangelho. Exemplo, Daniel. Daniel era uma pessoa que estava em terra estranha, Babilônia. A sua conduta era tão irrepreensível que buscaram uma forma de uma lei que fosse de encontro a algo que era uma virtude de Daniel, que era a oração. E não algo que fosse imoral da parte de Daniel. Então a virtude dele, que era orar, trouxe-lhe ali um dano ali momentâneo. Então a vida do cristão ela tem que ser irrepreensível. Para o quê? Para dar exemplo. Quantos cristãos atuais eles podem dizer, se você se justifica em não servir a Cristo por alguém que não dá o devido testemunho, espelhe-se em mim. E isso daí não é imoral, não é errado da sua parte, isso é bíblico. Aqui, se nós observarmos aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo aqui de número 3, no versículo de número 9, nós vamos ver que diz o quê? Não porque não tivéssemos direito, mas para vos dar nós mesmos exemplos, para nos imitardes. Olha só isso aqui. Paulo está dizendo aqui, eu busquei dar o exemplo para que vocês me imitassem. Isso aqui não é se achar. A igreja de Antioquia, quando ela foi mostrada, ela foi revelada, aquele povo daquele lugar recebeu um título. Não foi um título gospel, não foi um título evangélico. Receberam um título de cristão, parecido com o Cristo. Mas parecido em que questão? É essa que as pessoas não param para refletir muitas das vezes. A questão aqui foi o quê? Moral. O comportamento, modo de falar, modo de se portar, modo de adorar a Deus, modo de caminhar na presença de Deus. Foi o quê? Essa questão moral aí que revelou a Cristo através deles. A sinopse diz: o crente regenerado possui uma conduta de retidão e uma vida irrepreensível. Terceiro tema, convicção social. Nós temos aí o bem-estar comum, que é o nosso primeiro aqui.
Então a igreja, o pastor Egonato, pastor presidente desse ministério, ele sempre fala para nós sobre a seguinte questão. A igreja local, o templo, junto com os membros que estão num determinado bairro, se essa igreja ela for retirada naquele exato momento daquele bairro, aquela igreja ela vai fazer falta, as pessoas vão lamentar, as pessoas vão sentir pesar, as pessoas ali elas vão se sentir de alguma forma um mal-estar pelaquela igreja não estar mais lá, ou quem sabe aquela igreja saindo daquele lugar, ela tanto faz como tanto fez. A igreja ela é espiritual, a igreja ela é moral, a igreja ela é social. A igreja ela tem que, o lugar que a igreja está, alguma coisa diferente na questão moral, na questão do cuidado, na questão da ajuda, na questão do bem-estar. A igreja ela tem que ser pioneira em tudo isso daí. Nós vamos ver que a instituição dos diáconos foi o quê? Uma questão social da igreja, para haver cuidado não somente na área espiritual, mas também na área social. A igreja ela tem que cuidar da área moral, tem, da espiritual tem, da social ela também tem. Nós podemos falar aqui, por exemplo, do Ministério Sobre Divino, que por muitas vezes já ajudou o bairro em si, as congregações, principalmente aqui a igreja sede aqui, com algumas ações. Por exemplo, nesses últimos anos aí, nesses últimos meses, a igreja tem buscado trabalhar na questão das pessoas com autismo, na questão dos deficientes aí auditivos, ou seja, do surdo. Então a igreja ela tem se preocupado nessas questões. Também há a preocupação do cuidado interno com a membresia da igreja. Já há hoje alguns pastores aí formados na área psicológica. Então há um cuidado também nessa área social que é muito importante para a igreja. Principalmente a igreja do século XXI atual, de tanto ataque, de tanta dificuldade, ela necessita estar atuante em todas as áreas aqui. Então aqui, a questão social, que nós vivemos hoje, inversão de valores, injustiça, violência, a igreja tem que estar presente para amparar em todas essas esferas. A igreja ela não está aí aquém disso daí, não. A igreja está presente para observar isso daí. Nós vamos ver mesmo, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, diz assim: antes nos apresentamos brando entre vós, qual ama que acaricia seus próprios filhos. Ou seja, fala da própria mãe, do cuidado da mãe. Ou seja, o cuidado da igreja com a comunidade local, com a membresia, com a nave da igreja, com o corpo de Cristo, que são os nossos irmãos aí. Você vai ver, Paulo fala que o cuidado tem que ser tal como a mãe que cuida de um filho. Tamanho preocupação. O versículo número 11 vai falar até mesmo também do cuidado do pai. Ou seja, do tempo que o pai investe para cuidar da sua família. Aqui Paulo vai citar esse exemplo aqui na questão do cuidado da igreja. O segundo aqui, tema, dedicação altruísta. Nós vamos observar que o exemplo aqui que a revista vai dar, Paulo ele tinha direito ao salário como qualquer obreiro poderia ter, só que Paulo buscando não ser pesado, não ocupar, não onerar a igreja com as suas viagens, com as suas questões aí, Paulo buscou trabalhar para que pudesse fazer a obra espiritual, a obra do Senhor. E quando a gente fala isso aqui, nós temos os versículos bíblicos aqui, que eu já quero ler para a gente deixar claro o que nós estamos falando. 1 Coríntios 9,14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Segundo, 1 Timóteo 5,18. Epístola pastoral aqui. 5,18. Porque diz a Escritura, não atarás a boca ao boi quando debulha, e digna ao trabalhador do seu salário. Tudo bem. O obreiro em si ele tem o direito, né,
ali. Só que Paulo ele vai falar da questão pessoal dele. Ele falou, poderia ser até um direito meu, mas eu preferi fazer desta forma. Como muitos, a maioria, grande maioria esmagadora dos pastores, eles têm os seus trabalhos na empresa, autônomo e assim por diante, e fazem a obra do Senhor, cuidam da igreja em si, né? Ali um trabalho altruísta, um trabalho ali voluntário, podemos dizer assim, né? Que não recebe financeiramente nada em troca, como também há aqueles que recebem financeiramente falando um salário. Essa é uma outra questão, em um outro momento que a gente precisa falar, porque entre muitos assuntos aí de dificuldade de se falar em poucos minutos, mas a gente tem que entender que há uma forma, né, justa, né, de se assalariar o obreiro, né, para cuidar do rebanho do Senhor. E também há pessoas aí neste meio que há injustiça, que é uma ganância absurda, pessoas com patrimônios aí que beira a casa do 1 milhão ou até mais, só na questão da obra de Deus. Então isso aí tudo tem que ser analisado e enxergado com olhos aí bem atentos nessas questões aí. Então, aqui nós podemos falar todas essas esferas que a revista nos trouxe hoje. Foi uma aula aí, eu creio assim, uma pré-aula que a gente conseguiu trazer um bom conteúdo para os irmãos, lembrando da questão moral da igreja, e vamos à nossa sinopse. A convicção social presente na vida de Paulo era um exemplo para a igreja. Lembre sempre disso, exemplo. Conclusão. Paulo foi submetido a uma série de provações durante seu ministério, não obstante ele nos deixou exemplo de intensa convicção de nossa eleição em Cristo. Destacam-se sua convicção espiritual, resultante do poder do Espírito, sua convicção moral como reflexo do temor a Deus, e sua convicção social demonstrada pela abnegação em servir. Ratifica-se que em nossos dias carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. Não deixe de ler os versículos, tem muito conteúdo aqui, muito versículo que a revista deixou. Leia em classe junto com seus alunos, interrogue-os sobre qual é a convicção deles, para que a gente chegue num caminho aí, um bom senso, para entender o que a igreja entende nos dias atuais de convicção. Deus abençoe os irmãos, fique na paz do Senhor e até breve, em nome de Jesus, assim permitindo.